Deus. Boa noite para quem eu não vi antes. Boa noite. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Hoje estamos mais uma vez reunidos como igreja, como corpo de Cristo, para nós adorarmos ao Senhor, levantarmos um altar de adoração e para bendizermos o seu nome e nos alimentarmos da sua palavra. Amém? Amém. Jesus, ele disse que eu sou o pão do céu. Eu sou o pão do céu. E depois ele diz: aquele que come da minha carne, aquele que bebe do meu sangue. Em todo o Antigo Testamento, muitas vezes, Deus trouxe figuras a respeito de se alimentar dele, de Deus. Deus trouxe o maná, Deus trouxe os frutos de Canaã, Deus trouxe um cordeiro sacrificado na noite da morte dos primogênitos. Todos eles apontam sobre comer Deus, sobre se alimentar de Deus. E é isso que nós queremos fazer depois de erguermos o altar de adoração. Nós queremos comer de Deus, queremos nos alimentar da presença dEle, da sua palavra, encher o nosso espírito da sua palavra. Então nós vamos começar, queridos, abrindo a palavra em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, verso 1. E nós vamos falar, eu quero falar nessa noite sobre um tema. Eu creio que há muita falta de entendimento, pelo menos isso posso dizer. Há muita confusão no meio da igreja para saber identificar, para saber discernir quando nós estamos lidando com questões de humanidade, quando estamos lidando com questões de demônios e quando estamos lidando com questões de uma natureza adâmica. Então muitas vezes a igreja chama de demônio quando é uma questão de humanidade. Muitas vezes a igreja chama de demônio quando é uma questão de natureza adâmica. Muitas vezes a igreja chama de humanidade quando é uma questão de natureza pecaminosa. Então a igreja muitas vezes chama de demônio o que Jesus chamava de pecado. Então nós vamos hoje mergulhar nesse tema. Logicamente não vamos responder todos os questionamentos, mas nós vamos entender, olhando para 3 personagens da palavra de Deus, nós vamos procurar entender o que é a humanidade, o que é a ação de um demônio e o que é a natureza adâmica. Amém? Então nós vamos começar aqui, 1 Reis 19, 1 até o 4. Nós vamos orar agora e vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós agora vamos nos alimentar de Cristo. Nós agora vamos alimentar do pão que desceu do céu. Nós agora vamos alimentar do Cordeiro de Deus. E nós queremos, Senhor, que teu Espírito Santo nos ajude a entender a palavra. Meu Deus, toda a mentalidade que foi construída em nós, muitas vezes, Senhor, baseado no engano, nós queremos que caia por terra nessa noite. Que o Senhor nos ajude arrancando os véus. Que o Senhor nos ajude, Senhor, gerando dentro de nós o entendimento da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. 1 Reis 19 diz assim, 19:1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe:
façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Deixe marcado aí, nós vamos ler, nós vamos mergulhar um pouco, vou procurar não demorar. Hoje vai ser difícil, mas eu vou procurar não demorar. Então, querido, não é segredo de ninguém o relato da palavra de Deus sobre a crise depressiva do profeta Elias. A crise depressiva do profeta Elias. E uma das coisas que mais se ouve no meio da igreja, quando se chega a notícia de que alguém da igreja, alguém está sofrendo com depressão, muitas pessoas, e a gente vê isso na internet, a gente vê isso, a explanação, a opinião da grande maioria do povo evangélico, quando alguém está com depressão, as pessoas costumam dizer algumas coisas. Dizem que é falta de Deus, dizem que é demônio, dizem um monte de coisa. Vai arrumar um pátio, vai carpir, vai arrumar louça para lavar. E as pessoas vão dando a sua opinião, expressando a sua opinião. E nós queremos ver, querido, afinal de contas, o que a palavra de Deus nos esclarece sobre essa crise depressiva que o profeta Elias viveu. Então a palavra, se a gente fosse ler antes, a gente sabe que Elias, ele sempre foi um profeta muito violento. Ele sempre foi um homem de poucas palavras. Com Elias, ou era sim, sim, não, não. Elias não tinha meia conversa. E ele era um camarada, e a palavra de Deus diz ali, relata, que várias vezes, quando Elias se sentia desafiado na questão de sua autoridade espiritual, Elias já mandava descer fogo do céu e já fritava 50, fritava mais 50, para Elias orar, pedindo a Deus que descesse fogo do céu. Era uma coisa assim, para já. Passava e o fogo já descia, e ele já queimava e já fritava, e deu, acabou, e já vinha o juízo na hora. Então Elias, a palavra nos mostra um homem que sempre esteve nos limites do que ele podia suportar. Um homem que sempre estava debaixo de pressão. Você imagina, querido, uma nação, a nação de Israel, que é um pouquinho maior, ou mais ou menos do tamanho do estado do Rio Grande do Sul, e aí Elias chega para o rei, por conta dos pecados do rei, por conta da iniquidade do rei, por conta de uma aliança maligna que o rei havia feito com Jezabel. Elias vai ao rei, e ele simplesmente diz: pois agora vai ser o seguinte, não vai chover, e não vai chover até que eu diga que chova. E aí você imagina uma nação inteira ficar 3 anos e meio sem chuva, por conta da palavra de um homem, numa nação inteira. Eu imagino, querido, quantas vezes algum profeta, algum filho de Deus, algum sacerdote tenha chegado para Elias e talvez tenha argumentado com ele: mas Elias, precisava fazer um negócio desse, Elias. Tu não vê que não vai ter colheita? Tu não vê que vai existir fome? Eu imagino quantas vezes alguém do meio do povo de Deus tenha chegado e tenha argumentado com Elias da necessidade, daquela falta de chuva, daquela crise que veio sobre a nação, porque a gente sabe, queridos, que quando falta chuva, acaba tendo fome. Nós estamos agora vivendo
vivendo uma falta de chuva, estamos vivendo uma seca. Hoje mesmo a pastora foi aqui atrás, logo aqui atrás tem um açude pequenininho. E assim, em 8, 9 anos que nós moramos aqui, é a segunda vez que esse açude seca completamente. Secou, não tem nada de água. Então, querido, nós estamos nessa seca. E você imagina 3 anos. E a gente vê todos os dias na televisão as pessoas dizendo: olha, vai morrer a soja, a plantação vai morrer no campo, está faltando chuva, a chuva não é suficiente. Aí você imagina, querido, isso agora, numa temporada, alguns meses, 2, 3 meses sem chuva. Você imagina 3 anos e pouco sem chuva. Quantas vezes Elias deve ter sido pressionado para que ele mudasse aquela sentença? Quantas vezes alguém deve ter argumentado com Elias, alguém do povo de Deus? Então Elias, ele sempre vivia nessa pressão. Quando ele vai falar com o rei diz assim para ele: é tu que está transtornando a nação, tu é o cara que está perturbando a nação. Então nós estamos diante de um homem, de um profeta, de um homem de Deus, irmãos. Podia faltar muita coisa para Elias, podia faltar paciência, porque quando os soldados vieram levá-lo para que ele se apresentasse ao rei, e os comandantes, os capitães, enfim, o responsável por aquela guarda de 50 soldados, ele chegou a sentir mau jeito para Elias. Ele disse assim: vamos lá, porque o rei está chamando. Ele disse: não, o negócio é o seguinte, se eu sou homem de Deus, não vai descer fogo do céu agora, que vai morrer. Fritou os caras. Talvez faltasse paciência para Elias. Eu já sou um cara paciente, eu acho que não valia isso. Mas Elias não, Elias é um cara colérico, Elias é um cara assim, ou é ou não é. Então, queridos, você vê que podia faltar muita coisa em Elias, mas não faltava Deus. Não faltava Deus na vida de Elias. Não faltava oração na vida de Elias, irmãos. Porque uma pessoa que não ora, uma pessoa que não tem uma moral diante de Deus, para chegar e dizer não vai chover, não vai ter isso. Você entende, irmão? Quanta gente às vezes fala umas bobagens: aí tal, eu vou orar, e aí não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, e não acontece nada, porque a pessoa não tem moral diante de Deus. Você entende? A pessoa não tem moral diante de Deus para dizer que não vai chover. A pessoa não tem moral diante de Deus para dizer agora vai chover. A pessoa não tem moral diante de Deus para dizer Deus vai curar ou não vai curar. Então ele dizia e não dizia a mesma coisa. Mas Elias não. Elias podia faltar muita coisa, mas na vida de Elias não faltava Deus. Ele era um cara de oração, ele era um cara de Deus, ele era um cara que não era preguiçoso. Então a crise depressiva de Elias, ela surge diante de tanta situação de pressão, de perseguição, de luta constante. Aí a palavra de Deus diz que ele vai, depois que daqueles 3 anos de seca, ele vai ao rei e ele desafia. Então você está dizendo que os profetas de Baal e de Aserá, eles são poderosos? Esses deuses realmente atendem quando a gente fala? Então, né, Inácio? Então, eu vou desafiar. E aquele que orar, aquele que clamar e Deus atender com fogo, será o Deus de Israel. Irmãos, um homem sozinho. E eu quero que você entenda isso. Para de olhar para o Inácio lá. Deixa ele lá. Entenda o seguinte, querido. Hoje, às vezes, tem irmãos evangélicos, irmãos do corpo de Cristo, que quando alguém diz assim: o fulano diz que está fazendo uma macumba para você, os irmãos ficam perdidos, os irmãos ficam desesperados, os irmãos ficam apavorados, eles não comem, eles não dormem, eles ficam com medo. Ai meu Deus, alguém diz que está fazendo. Elias sozinho, um único cara, desafia quase 1000 profetas, irmão. Você sabe o que é? Um cara sozinho desafiar 1000 profetas. Se hoje tem evangélico que se borra quando ouve falar, nem sabe se é verdade, ouve falar que alguém fez alguma coisa contra ele, a pessoa já se desespera. Elias vai lá, irmão, ele desafia os caras: vamos ver então, vamos botar na mesa quem é e quem não é. E vai lá Elias e se apresenta com aqueles camaradas. E eles ficam lá uma manhã inteira clamando. Lógico que não veio fogo do céu.
lógico que não veio fogo do céu, irmão. Porque essas horas, querido, Deus está segurando lá no céu tudo que o capeta mandar. Que o capeta não manda. Jesus, ele entregou para a igreja um demônio derrotado. E às vezes as pessoas têm medo mais do demônio do que temem a Deus. Aí acontece o seguinte: Elias ora, desce fogo do céu, e aí ele ordena a morte dos sacerdotes, daqueles sacerdotes de Baal e de Asterote. Ele manda matar aqueles caras, e essa notícia chega até Jezabel. Acabe vai e diz para ele: aconteceu assim, assim, assim. E aí Jezabel, olha só, ele orou, não choveu por 3 anos. Ele orou, e uma hora que ele desejou que viesse a oração, ele orou e veio chuva. Ele desafiou os profetas. Ele era um cara assim, ó, bateu, valeu. Mas agora, irmãos, depois de todo esse tempo de pressão, chega até Elias, irmãos. Ele não teve medo de 1000 profetas, falsos profetas. Mas aí agora, ele chega para ele a notícia da ordem de Jezabel. Amanhã, a mensagem foi levada para ele: amanhã, a essas horas, tu vai estar morto. Amanhã, a essas horas, tu vai estar morto. E aí a palavra diz ali, coloca lá de novo. Coloca ali, por favor. O verso 2, se não me engano. Coloca lá o 2. Então Jezabel mandou mensageiro a Elias e disse: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã essas horas não fizerem a tua vida como fizesse a cada um deles, cada um dos 1000 profetas ou falsos profetas. O terceiro, aí diz ali, ó: temendo, pois, Elias temeu por sua vida. A crise depressiva de Elias. Primeira pergunta: você sabe o que é depressão? Sabe o que diz o dicionário sobre depressão? Eu vou ler para você. Depressão é uma ação ou efeito de se deprimir, de se abater fisicamente, de se abater moralmente. É um enfraquecimento, um desânimo, um esgotamento. Então a pergunta que você precisa responder: depressão é falta de Deus? O que você entende olhando para a vida de Elias? É falta de Deus? Não, não é falta de Deus. Segunda pergunta: depressão é a ação de demônio? Elias estava sendo vítima de ação de um demônio? Veio um demônio e entrou em Elias e tornou ele depressivo? Não. O que Elias estava sentindo? Ele estava se sentindo esgotado, cansado. E você vê isso na fala de Elias. Quando Deus vem para Elias e ele entra para o deserto. Abre para nós o verso 4. Ele entra no deserto, caminha até não aguentar mais. Então ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro. Ele entra no deserto e ele está cansado de lutar, cansado de enfrentar pressão, cansado, porque na cabeça de Elias, irmão, na cabeça de Elias, e ele diz isso para Deus: eu estou sozinho. Todos os profetas foram mortos, toda a nação se rendeu a Baal, todos eles se entregaram a Baal. Eu estou sozinho. Na cabeça de Elias, ele olhou para a situação que ele estava vivendo e ele disse: eu não vou, dentro de si, ele disse: eu não vou aguentar esse negócio de agora ter que sozinho levantar essa nação. Então a palavra de Deus, ele chega lá, se deita debaixo de uma árvore e ele pediu a morte. Ele disse: Deus, chega, toma minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E ele começa um lamento, porque o lamento faz parte de uma crise depressiva. A pessoa depressiva, ela começa a dizer: eu não quero mais, eu não vou mais lutar, eu não vou mais fazer as coisas, eu não vou mais enfrentar. Então às vezes a pessoa está vivendo, querido, uma vida de constante pressão, de constante dificuldade. É problema no casamento, é problema no lar, é
impostos, é problema do governo, para onde a pessoa se vira, só vê problema, e ela não enxerga uma saída. Davi não enxergou, aliás, Elias não enxergou uma saída. Então ele disse: eu quero morrer, me leva, Senhor, pode me carregar. E aí nós vamos ver, mais embaixo, deixa eu ver aqui, verso 15 não, verso 14 não, 13, verso 13, diz assim, ó. Aí, meu querido, Deus manda alimento para Elias. Elias come do pão do céu, come da água, entra no deserto, caminha 40 dias na força daquele alimento. Ele se enfia numa caverna, porque tudo que o depressivo quer é ficar quieto. Ele não quer que ninguém se mexa, não quer que ninguém fale nada, não quer que ninguém argumente. Elias vai para dentro da caverna e ele diz: agora aqui dentro dessa caverna eu vou morrer. Quando ele está dentro dessa caverna, ouvindo Elias, ali antes fala, veio terremoto, veio isso, veio aquilo. Deus pela terceira vez está perguntando para Elias: o que você faz aqui, Elias? Então lê essa palavra. Elias envolveu o rosto no seu manto, saindo, pôs-se em entrada da caverna, e ele veio uma voz e ele disse: que fazes aqui, Elias? Quem está argumentando com Elias é Deus. Quem está argumentando com Elias é Deus. Deus veio para Elias pela terceira vez, no meio da sua crise depressiva. Já é o segundo ou terceiro dia da sua crise depressiva. Deus veio e pergunta a Elias: o que você está fazendo aqui? Deus veio e pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Por que você está aqui dentro? Aí Elias responde para Deus. Mas a resposta de Elias, irmãos, não é uma resposta inspirada pelo Espírito de Deus, não é uma resposta inspirada por Deus. A resposta de Elias é a visão dele, é como ele está vendo as coisas. Aqui está sendo explanada a humanidade de Elias. Então Elias responde para Deus assim: Senhor, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor. É verdade, ele tem sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E agora procuro tirar minha vida. Quem está procurando tirar a vida de Elias? É o povo? Não, mas agora ele diz para Deus: agora o povo matou os profetas, o povo fez isso, o povo fez aquilo, e agora quer me matar. Esta é a visão de Elias. Elias está tendo uma visão errada das coisas da vida. Diz o verso 15. Verso 15, coloca lá. Disse-lhe o Senhor: volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. 16. A Jeú, filho de Nis, ungirás rei sobre Israel. Também Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu lar, ungirás profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também, ali vem, olha o que Deus está dizendo para Elias: eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Então, primeiro, Deus diz para Elias: agora você vai voltar e você vai fazer isso, isso, isso. Deus está dizendo: Elias, você quer morrer, mas o que você tem que fazer? Ainda tem muitas coisas para fazer. Você ainda tem que ungir um rei, você ainda tem que separar um profeta, você tem que ungir um outro rei. Ou seja, o teu ministério não acabou. A visão de um depressivo é que acabou tudo, que ele não precisa fazer mais nada, que ele não tem mais nada para fazer. Olha para o filho e não tem coragem de seguir em frente. Olha para o marido, para a esposa, e quer desistir, porque a pressão está grande, ele não vê uma saída. E Elias, então Deus diz: não, Elias, você tem coisas para fazer, você tem que voltar, você tem que ungir um novo rei, você tem que ungir um outro rei, você tem que ungir um outro profeta. E além do mais, Elias, tem 7.000 que não se dobraram. Elias, tu não está sozinho nessa situação. Então Deus vem, querido, e Deus dá uma visão diferente de Elias para Elias. Agora, irmãos, a questão de Elias não é que ele faltava a Deus, é que ele estava tendo uma visão errada das coisas da vida. E quando nós temos uma visão errada das coisas da vida, irmão, nós tomamos decisão errada, nós pensamos errado, nós nos direcionamos de uma forma errada. Elias não estava sendo atacado
Elias estava sendo humano. Elias estava sendo governado pela sua própria visão da vida. Então, o que uma pessoa depressiva precisa, irmão? Ela precisa de Deus, amém? Precisa. Ela precisa de oração? Precisa. Mas ela precisa que Deus entre na sua mente, no seu coração e faça ela ver as coisas de uma forma diferente. Ela precisa olhar para o filho e novamente ter coragem de seguir em frente, de ver o futuro do seu filho, de desejar ver os seus netos. Ela precisa olhar para sua esposa e para o seu marido e almejar um futuro melhor, e ver o futuro que tem pela frente, e ver que ainda há coisas para serem feitas. Mas infelizmente, queridos, muitas pessoas elas não são preparadas para enfrentar as pressões da vida, as pressões do ministério. Meu Deus amado, é uma leva, um mal que vem afetando muitos ministérios, a quantidade de líderes e pastores que simplesmente desistem no meio de uma depressão, porque faltou que alguém fizesse, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que eles pudessem ver que a vida não terminou ainda. A vida vai terminar quando Deus quiser que termine, quando Deus decidir que vai terminar, não quando Ele orar e dizer eu quero morrer. Você está entendendo? Então Deus precisa, se você está lidando com depressão, Deus precisa abrir o teu olhar, abrir a tua visão, querido, e você parar de enxergar as coisas escuras, negras, sem uma saída, e começar a ver que em Deus sempre há uma saída. Em Deus sempre há uma saída. Ainda há coisas para você fazer, ainda há coisas para você realizar. Você ainda vai se levantar para realizar o que Deus quer que você realize. Amém? Então Elias não estava sendo atacado por demônios, não era uma questão de um pecado. Agora Elias está depressivo porque ele pecou. Não, nada disso. Elias estava sendo humano. E ele volta e ele faz o que Deus mandou. Ele sai daquela caverna, ele volta e faz o que Deus mandou. A gente continua se lendo ali no verso 19, diz assim, ó, partiu pois Elias dali, achou Eliseu, e ele já colocou um manto sobre Eliseu, já trouxe Eliseu. Agora você vê um cara, irmão, que agora ele tem a motivação de Elias, a força de Deus na vida de Elias. Agora ele tem que treinar o cara, ele tem que treinar Eliseu, ele tem que formar um novo profeta. Porque na nossa vida com Deus, querido, o que você está deixando? O que é que você está formando, querido? Quem é que está sendo treinado para ocupar o teu lugar? Quem é que está sendo treinado para ficar no teu lugar? Quem é que você está discipulando? Quem é que está andando contigo? Quem é que você está formando Cristo na vida dessa pessoa? Elias agora tinha isso para fazer. Ele foi lá, ungiu, cumpriu, fez o que ele fez, e a gente sabe que depois Eliseu se levantou, e Eliseu foi maior do que Elias. Amém? E você vê, querido, que Eliseu herdou aquele ministério explosivo de Elias, mas Eliseu não treinou ninguém. A pessoa que ele vinha investindo tanto tempo, depois acabou abandonando a fé em troca de moedas, em troca de roupa bonita, que foi Geazi, que acabou sofrendo da lepra. Amém? Agora vamos ver outra situação. Então nós entendemos o que é a humanidade. Segundo Reis, capítulo 11. Segundo Samuel. Eu estou muito elétrico aqui, Jesus me ajuda. A adrenalina subiu. Segundo Samuel, capítulo 11. Verso número 5. Aliás, verso 1, 11:1. Agora, querido, nós vamos falar. Nós vimos primeiro a crise depressiva de Elias. Agora nós vamos ver o adultério de Davi. O adultério de Davi. Vamos lá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos com ele, e a todo Israel.
que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi no seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito famosa. Davi mandou perguntar quem era. E disseram: é Betseba, filha de Elião, e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. E ela veio, e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos lá. Então nós conhecemos a história. Vamos ver mais ou menos o que acontece aqui. Primeiro, a gente podia falar: mas Jezabel está lá tomando banho na rua e tal. Que mulher é essa? Enfim, não quero falar sobre isso. Mas nós precisamos entender. Primeiro, era tempo de guerra. Amém? Todo o povo estava na guerra. Todos os homens estavam na guerra. Os homens de Jerusalém, os homens da nação estavam na guerra. Os homens acima de 20 anos, até quase a sua velhice, estavam na guerra. Amém? Então nas cidades havia pouco homem na cidade. Havia muito poucos homens na cidade. Então, mas só que era o seguinte: no tempo de guerra, Davi não estava na guerra. Davi estava em casa. No tempo de guerra, Davi estava em casa. E a palavra diz que era de tarde, e ele se levanta do seu leito. Então Davi almoçou, foi lá fazer como fazem os gabrielenses, foi cochilar depois do almoço, e lá pelas tantas ele se levantou e foi passear no terraço. Davi está ocioso. Os homens estão na guerra, os homens estão sitiando uma cidade, os homens estão numa batalha, todos os homens estão na batalha, mas Davi não. Davi está em casa, deitado, dormindo, se levanta, e aí lá pelas tantas ele acorda, está lá passeando e enxerga essa mulher, e ele cobiça essa mulher, ele deseja essa mulher. Amém? Ele deseja essa mulher. Presta atenção aqui. Ele deseja essa mulher. Então o que ele faz? Ele manda perguntar, ele manda investigar. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? E aí vem a notícia: ela é a filha do fulano, é esposa de Urias. Urias era um dos capitães do exército de Davi. Urias era um cara que Davi conhecia. Mas mesmo ouvindo que ela era esposa de Urias, Davi manda buscar. Vai lá atrás dela. E a palavra diz ali, ele vai lá e tal, e se deita com ela. Aí você diz: mas por que ela não se recusou? Porque se recusar para o rei, irmão, é pena de morte. Se o rei disser: eu quero deitar contigo, ou a mulher se deita com o rei, ou ele mata ela. Porque ele é o rei. Ele é o rei. Ele simplesmente pode fazer o que ele quer. Existe um filme muito famoso, Coração Valente. Você não lembra do filme? Quem já viu Coração Valente com o Mel Gibson? Aquele filme a gente vê 10 vezes, dá vontade de ver de novo. A história toda é de uma noiva que se casa, e alguém vai lá, um alto oficial, ele invoca uma lei antiga de que ele podia se deitar com a noiva na noite de núpcias antes do marido. E eles se recusam. E esse cara mata a noiva que se recusa a se deitar com ele. E a história se dá na vingança de Wallace. Até tão pouco filme que eu não esqueço do personagem. A vingança de Wallace, porque o cara matou a noiva dele. E ele vai até o fim, ele morre por causa disso. Então é mais ou menos essa história, querido. Quando Davi, ele diz: não, você tem que deitar comigo, ela vai e deita, porque ele é o rei. Vai dizer o que para o rei? Mas ela podia, irmão, naquele tempo não tinha feminismo. Naquele tempo ela não podia dizer: não corpo minhas regras. Naquele tempo, irmão, ela não podia invocar nada disso. Ela tinha que fazer o que o rei mandou e pronto. Mas Davi, ele percebe que ela está se banhando. E o banho de Betseba era um banho ritualístico. Ela havia terminado o tempo de sua menstruação e ela estava fazendo a cerimônia de purificação. Então ele calculou na cabeça: se eu tiver que deitar nossa mulher, tem que ser agora, porque ela não vai ficar grávida e vai dar tudo certo. Mas aí, querido, está tudo errado. Está tudo errado, porque ele se deita com ela uma única vez e a mulher fica grávida. E a mulher fica grávida e manda dizer para ele: eu estou grávida. E aí, querido, vai se desenrolando
a história. Davi tentando esconder o que ele fez. Davi tentando esconder o que ele fez. E aí nós precisamos responder hoje. Nós precisamos responder. Davi cometeu esse adultério por quê? Porque ele estava sendo humano? Não. Era a humanidade de Davi? Não. Davi foi tentado por um demônio. O demônio entrou em Davi e colocou um fogo dentro dele e disse: agora tu vai lá. Foi isso? E aí ele foi contra a vontade porque ele estava endemoniado. Foi isso? Não. Então por que Davi fez isso? Porque ele fez isso porque é a sua natureza adâmica, a velha natureza, a natureza pecaminosa do homem, de um homem que tem autoridade, que sabe que ele pode fazer o que ele quer porque ele é rei. Mas pastor, a Bíblia não diz que ele é um homem que tem um coração segundo o coração de Deus. Mas é homem. É homem. E ele foi instigado por um desejo, ele foi instigado por uma cobiça, ele foi instigado porque ele quis e pronto, ele desejou. E você lembra que quando Caim planejou e desejou matar o seu irmão, Deus disse para ele assim: o desejo está ali na tua porta, mas a ti compete o quê? Compete dominá-lo. A ti compete dominá-lo. Esse negócio de dominar o desejo, irmão, é mais ou menos assim. Às vezes, querido, eu como homem, eu tenho vontade de dar um soco na cara de alguém. Eu tenho vontade. Eu tenho vontade de fazer um Muay Thai, entrar em ação e arrebentar um cara. Em situações, entende? O Muay Thai a gente aprende a dar soco, dar cotovelada, dar joelhada, dar chute. O cara bate com tudo, bate até com ninguém assim, ó. Então às vezes dá vontade em situações, irmão, de estresse, de irritação, da gente pegar e dizer: Jesus, me dá um tempinho. Isso não é questão de humanidade, é uma questão de dominar a sua natureza. Dominar a sua natureza. Você está entendendo? Então Davi, ele não estava endemoniado, Davi não foi tentado, Davi não estava sendo humano, Davi estava sendo um homem pecador, Davi estava deixando a sua natureza adâmica aflorar. Então ele vai, ele tenta resolver a situação, ele chama o marido vem para casa, e aí ele diz assim: agora você vai chamar o Urias é um capitão, e abriu uma regra que havia sido estabelecida, irmão, desde o tempo que Elias estava treinando os 600 homens do seu exército, desde o tempo em que Davi estava treinando os 600 homens do seu exército, havia uma regra, e a regra era o seguinte: em tempo de guerra, nenhum soldado se deita com mulher. A regra era essa. Então quando Davi chama Urias não vai para casa, porque Urias sabia que em tempo de guerra, soldado não deita com mulher, soldado tem que estar atento na guerra, soldado tem que estar atento com o que está acontecendo, soldado tem que manter o seu foco na guerra. Então ele chama Urias não vai. Aí no outro dia ele acorda de manhã, Urias foi para casa. Não, Urias dormiu lá no palácio, no alojamento. Como que Urias dorme no palácio? Ele chama Urias de novo, enche Urias de vinho, dá um gole no Urias, em cachaça Urias cheio de cachaça. Ele diz: Urias, vai lá para casa, Urias, vai dormir com a tua mulher, vai lá, Urias. E Urias não vai de novo. Aí Davi, que quer resolver o problema dele, ele pensa: bom, se o cara não vai, eu vou ter que resolver isso. Então como é que Davi resolve? Escreve uma cartinha para Joabe, que era um dos seus generais, diz: você coloca Urias na frente, e no fervor da batalha vocês recuem e deixem ele sozinho. Urias era homem, é como diz, era macho, era de guerra, ele era um soldado, irmão, ele é um guerreiro, não era um calça frouxa. Ele chegou na guerra, irmão, ele foi para cima, e na hora do fervor da batalha eles recuaram e Elias morre. Então vem a notícia da morte de Urias. Urias morreu no campo de batalha. Aí Davi faz o quê? Deixa a viúva lá chorar e tal, chama ela, que agora ela é viúva, chama ela, se casa e tal, não sei o quê, e tudo fica resolvido. Irmãos, o problema do pecado é que diante de Deus nunca fica resolvido enquanto não houver arrependimento. Então Davi pensa que está tudo
esquecido. E no capítulo 12, vem a hora, Deus espera, Deus dá tempo para Davi, ele se arrepender, para Davi consertar a situação. Mas Davi não conserta, irmão. Ele vai para frente. Ninguém sabe, ninguém viu. O que os olhos não vê, o coração não sente, o pastor não viu, não tem problema. Ninguém sabe, não saiu no Facebook, não saiu na TV, não saiu na notícia. Eu cometi um crime perfeito, está tudo certo. Mas irmão, nos olhos de Deus não escapa. Então, no capítulo 12, o profeta Natan vem e confronta Davi. O profeta Natan, 12:1, coloca aí para nós. Já está demorando, né? Mas vai lá. Não é Obadias. É 2 Samuel 12:1. Eu falei Obadias? Ah, está bom. Davi enviou, o Senhor enviou a Natan. Como você está vendo, Natan não sabia de nada. Quem sabia, irmão? Quem sabia que Davi tinha se deitado com aquela mulher? Deus. Quem sabia que Davi tinha aprontado? Deus. Aí Deus pega, vai lá e diz para Natan, vai lá. E você vai dizer isso aqui para Davi. Então chegou Natan, Davi e disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número. O rico que tinha gado em grande número veio, o rico podia ter quantas mulheres quisesse. Mas o outro tinha só uma, que era Urias. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma única cordeirinha que compraram e criaram em sua casa terceira, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante, o homem rico não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu. Davi agora ele é o rei, vai julgar, porque as pessoas vinham para o rei julgar a situação. Aí Davi se enfureceu. A ira de Davi, o furor de Davi se acendeu sobre maneira contra aquele homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser o quê? Morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então, aí vem a hora, irmão, a hora que Deus entra em ação, irmão, não tem saída. A hora que Deus entra em ação, a gente só tem uma saída: se arrepender. Quando tu te arrepende, tu vai te dar muito mal com Deus. Então diz ali, ó: tu és o homem, disse Natan a Davi, tu és o homem. E assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungirei sobre Israel. E aí vai falando um monte de coisa. Então Deus vem agora e joga na cara de Davi o seu pecado. Joga na cara de Davi. Irmãos, acontece tanta coisa. O bebê morre, os juízos de Deus vêm sobre Davi, o trono, Deus havia prometido que sempre a sua família estaria no trono. Deus tem tirado a família de Davi do trono. Acontecem muitas consequências pelo pecado de Davi. Mas o que nós precisamos entender hoje? Primeiro, querido, Davi está ocioso. Davi, ele podia estar fazendo um monte de coisas, irmão. Davi tinha que estar na guerra. E a gente sabe que tem aquele ditado que diz que cabeça vazia, o que é? É oficina do diabo. Não tem o que fazer, está ocioso. Aí vai lavar uma louça, ou vai tomar um banho frio, vai tomar vergonha na cara, dizer alguma coisa assim. Porque nesse caso, querido, não é uma questão de dizer: eu vou orar por Davi, porque Davi está sendo atentado pelo diabo. Davi, ele está sendo atentado pelo inimigo. Davi está vivendo uma crise de humanidade. Não, irmãos, Davi está sendo um homem não transformado. Mas hoje, quando no meio da igreja acontece uma coisa assim, o que as pessoas dizem? Olha o que o diabo fez, olha o que o demônio fez. Irmão, não é demônio. Então a igreja chama de demônio que não é demônio, e isso é pecado. A palavra de Deus chama de pecado. Você lembra que quando trazida a Jesus a mulher apanhada em adultério, Jesus colocou a mão na cabeça dela e repreendeu o demônio?
Jesus disse para ela: ai, coitadinha, você está sendo humana, você se prostitui, mas isso, você está sendo humana, você foi fraquinha. Foi isso que Jesus falou para ela? Não, o que Jesus disse para ela? Eu não te condeno, vai no pecado. Eu não te condeno, mas vai no pecado. Vai, não peques mais. Jesus não disse que ela estava sendo humana, Jesus não disse que ela estava endemoniada. Jesus, olha, disse: ó, eu não te condeno, mas vai, não peques mais. Jesus chamou de quê o que ela estava fazendo? Pecado. De pecado. O problema é que a igreja quer chamar de demônio o que a palavra diz que é pecado. Então o problema de Davi, querido, ele estava ocioso, ele tinha que estar na guerra, ele tinha que estar ocupado fazendo o que Deus mandou ele fazer, ele tinha que estar fazendo outra coisa, ele não tinha que estar em casa dormindo naquela hora, ele tinha que estar envolvido num projeto que ele devia estar envolvido, mas não. E aí, querido, ocioso, abriu espaço para que a sua natureza fizesse o que fez. Então ele matou Urias, ele se envolveu com aquela mulher, a criança morreu, depois o filho veio. Foi uma história violenta, querido. Então, o que Davi viveu? Um problema de natureza adâmica. Não foi humanidade, não foi demônio. Eu quero terminar com a última história. O que Davi precisava fazer, querido? Ele tinha que expulsar o demônio. Ele tinha que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu fui humano. O que Davi teve que fazer? Confessar o pecado. Ele teve que confessar o pecado e se arrepender. Então, se você uma hora tiver tempo, leia o Salmo 51, que foi escrito nesse período de arrependimento de Davi. Você lê o Salmo 51, irmão, você vai ver o que é um homem de coração estraçalhado, quando ele vê que o seu pecado não foi oculto diante de Deus, que Deus está vendo o seu pecado, e que ele nesse salmo, entre tantas coisas, ele diz assim: Senhor, o Senhor pode me tirar tudo, o Senhor pode me tirar o trono, o Senhor pode me tirar do governo, mas não me tire a alegria da salvação. Davi se arrepende. E hoje, irmãos, essa igreja, se alguém está em pecado, está em adultério, e ele é confrontado, ele muda de igreja, ele fica furioso, ele fica revoltado, ele fica mil coisas, menos se arrepende e confessa. Menos se arrepende e confessa. Eu lembro de uma história que aconteceu numa das cidades que eu pastorei, numa das igrejas que eu pastorei. A história é a seguinte: havia um pastor, havia um senhor da igreja, um senhor de mais idade, e havia uma jovenzinha de 15 anos, e eles estavam tendo um relacionamento amoroso. E isso chegou nos ouvidos do pastor. Aí o pastor chamou o homem, deu uma dura nele, alinhou o cara. Aí o cara se arrependeu, abandonou. Aí o pastor chamou a menina, e aí a conversa foi mais ou menos assim: já que tu fica com fulano, agora tu vai ficar comigo. Resumo da história: numa bela manhã, quando a família da moça acorda, ela não está em casa, ela fugiu na madrugada com o pastor, que era casado e tinha filhos, alguns filhos da idade da moça. Aí a família, naquele desespero, falando: a moça está em meio, hoje você abre o Face, irmão, subiu fulana, com 16 anos, subiu fulana, ninguém sabe onde está. Daí passa uns dias, apareceu de novo. Naquele tempo não era assim. Então a primeira coisa que a família fez, ligou para casa do pastor para pedir uma orientação. Fulana sumiu. Aí a esposa do pastor: meu marido também sumiu. E alguns dias depois, não sei quanto tempo depois, eles vieram descobrir que ele saiu lá daquela cidade, foi morar em outro lugar, e ele passou a viver com aquela moça que tinha 15 anos. Essa é a cara que a gente vive quando outras coisas assim. O que precisava fazer? Arrependimento, confissão de pecado. Você entende? Então hoje, quando a igreja enfrenta algo assim, é fácil dizer, irmão, que é demônio, porque demônio você repreende. Mas se você disser que é falta de caráter, se você disser, irmão, que você está agindo pela natureza adâmica, aí a pessoa se ofende. Ela até aceita que está endemoniada, mas não aceita que está em pecado. Ela até aceita, irmão, que alguém diga: você está endemoniado. Mas se você disser que está em pecado, a pessoa não quer, não aceita.
Porque ela quer pecar à vontade, ela quer pecar com segurança. Ela quer que ninguém se meta. E aí tem aqueles que dizem assim: a Bíblia diz que a gente não tem que julgar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se alguém da igreja está em pecado, e eu souber, eu tenho que juntar mais 2 ou 3 e ir lá conversar com essa pessoa. Alguém soube, alguém chegou para mim: fulano está fazendo tal coisa, não importa o que seja, é pecado. Eu, como pastor, eu tenho que juntar mais 2 ou 3 para conversar. Ô irmão, o que está acontecendo? Se liga, irmão. Ô irmão, se liga. Vamos resolver isso aqui. Vamos orar. Conserta esses negócios aí. E aí a palavra diz assim: se não der jeito, então você, olha só o que diz a palavra. Se não resolver você conversando sozinho, no particular, expõe na igreja. Você já pensou, irmão, se hoje fosse levado à igreja algumas coisas que ficam escondidas, camufladas por aí? Você já pensou se chegar no dia de culto, irmãos, hoje está aqui o irmão fulano fez assim. Já pensou? Processo. Vamos me processar. Irmão, está aqui o irmão fulano, vai me processar, me expondo. Mas é o que Paulo diz que isso acontece na vida da igreja, irmão. Aí vamos ao último, eu já era para entrar no último. Vamos a Atos dos Apóstolos, para não dizer que só tem no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento são todos cheios de Espírito Santo, pastor, essas coisas não acontecem. Acontece? Então, a igreja de Coríntios, irmão, Paulo diz assim: quem vou falar? O que aconteceu na igreja de Coríntios? Atos capítulo 5. Nasce abençoado. Criança saudável é isso, irmão. Criança saudável é isso. E a mãe não pode dizer: não vou levar porque incomoda. Tem que trazer. Tem que trazer. É que nem isso vai ter toda a farinha. Vamos lá. Atos 5:1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. A história é a seguinte: havia na igreja um homem chamado Barnabé. Barnabé era um ancião da igreja, uma pessoa antiga da igreja. E aí Barnabé vendeu uma propriedade, trouxe um dia de culto, ele não falou nada para ninguém. Num dia de culto, num dia de celebração, Barnabé se levanta na hora da oferta e ele diz: Pedro, apóstolo, sabe como é que ele se chamava naquele tempo? Irmão, eu vendi uma propriedade, eu estou trazendo aqui todo o valor da venda, eu estou ofertando esse valor. E aí provavelmente Pedro deve ter falado, deve ter citado, deve ter elogiado a atitude de Barnabé. E aquilo chamou a atenção de sua filha Ananias. E aí agora, sua filha Ananias, eles querem a mesma honraria. Eles também querem ser honrados. Eles também têm uma propriedade a mais. Então eles vendem a propriedade. E eles fazem um acordo entre eles. A questão está, irmãos, a questão não está que eles decidiram dar uma parte ou ficar com tudo. A questão é que eles mentiram. Essa é a questão. Eles decidiram entre eles assim: nós vamos chegar lá na hora do culto e nós vamos fazer o que Barnabé fez na hora da oferta, na hora que Pedro falar da oferta e tal. A gente vai se levantar e vai fazer o que Barnabé fez. Vamos chegar e vamos dizer: olha, nós vendemos e tal, e nós trouxemos tudo aqui. E aí Pedro vai pegar e vai nos encher a bola, vai nos exaltar, e todo mundo vai nos aplaudir, vai nos abraçar, igual, nós vamos para a galera, nós vamos ser a moral da igreja. Eles decidiram entre eles, mas eles não sabiam, irmão, que poxa vida. Aí eles chegam no culto, vem primeiro o marido, depois vem a mulher, porque eles fizeram um negócio assim: tu faz o negócio lá, tu levanta o negócio, depois eu chego na hora que já tiver tudo no uau, e aí as pessoas vão me abraçar, e aí vem o marido. Na hora da oferta, a Ananias se levanta e está aqui, ó. Eu vendi uma propriedade, tá, nós vendemos,
E daqui todo o dinheiro. E aí, o apóstolo Pedro diz assim, mas Ananias, está aqui todo o dinheiro. Veja que Pedro dá uma oportunidade para que Ananias conserte a coisa. E aí Ananias diz, não, está aqui todo o dinheiro. E Pedro diz, você tem certeza, Ananias? Não, está aqui. Mas Ananias, por que você deixou entrar no teu coração? Deixou entrar no teu coração. Por que você deixou Satanás encher o teu coração? E depois a palavra diz ali, ó, como pois assentaste no coração esse desígnio? Ou seja, vamos responder, Ananias está sendo humano? Não. Ananias está endemoniado? Por que não? Por que ele não está endemoniado? Porque Pedro podia botar a mão na cabeça dele e dizer, sai, mano. Aí Ananias, ia cair, ia acordar, e ele disse, viu? Não, ele não estava endemoniado. Satanás trouxe ele soprou no ouvido, faça isso. Mas quem decidiu fazer? Foi ele e a mulher. Eles decidiram fazer. Eles deliberadamente decidiram mentir. Eles decidiram mentir. Então ele mentiu. E aí Pedro diz assim, por que você deixou entrar isso no teu coração? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Então quando ele ouviu essas palavras, ele caiu morto. Ele teve um infarto fulminante. Ele morreu na hora. Caiu. E já alguém veio, vamos lá, pegaram o corpo e levaram. Aí a palavra diz, vamos continuar lendo ali, o 6. Levantando-se os moços, cobriram o corpo e levando o sepultaram. 7. Quase 3 horas depois. Aí você vê o seguinte também. Os cultos da igreja primitiva, não é que nem nós aqui. O pastor começa às 7, se passar das 9, os irmãos ficam nervosos, para cá de lombriga. O pastor termina esse culto, quer ir para casa, quer jantar, quer comer, quer dormir, vai ter hora cedo. O culto era assim, era horas. Você imagina que, eu não sei que horário acontecia a oferta, o ofertório, mas a questão é que 3 horas depois tinha a mulher. 3 horas depois, irmão, então ela sabia. O culto levava 5, 6 horas, no dia inteiro. Eita coisa. O Pedro ia pregar, irmão, ninguém ficava lá. Olha, Pedro, está falando demais e tal. Os caras não tinham preocupação com o horário. Aí vem a mulher, com a mesma historinha. E Pedro faz a mesma pergunta, mas é verdade? Não, é verdade, a gente combinou e tal. Não, é verdade, a gente vendeu aqui tudo. E acontece a mesma coisa. 3 horas depois entrou a mulher de Ananias e ela não sabia de nada. E interessante, ela nem procurou o marido lá, né? Nem procurou o marido do culto, ele chegou perto dele, sei lá. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: diz-me, vendes por tanto aquela terra? Ela respondeu: sim, claro, foi por tanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Verso 9, 10. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a a sepultar junto do marido. Irmão, para encurtar a história, se hoje Deus fizesse na igreja o que Ele fez nesse culto com Pedro, se hoje, cada vez que alguém, aqui é a questão do que eles mentiram na oferta, mas não é isso que eu estou falando. Você não fica já nervoso, ai meu Deus, eu dou um jeito de ofertar porque eu não quero morrer no culto. Nem é isso que eu quero falar, irmão. Mas eu quero falar, irmão, de cristãos que deliberadamente mentem na cara dura, e mentem para o pastor. E a história é a seguinte, irmão. O que se diz é o seguinte: o que o pastor não vê, o Facebook conta. Eu preciso dizer mais alguma coisa? O que o pastor não vê, o Facebook conta. Aí a pessoa diz para mim assim: não, pastor, eu não estou hoje, porque pai, eu estava
sei o quê. Daí tu senta no Face, está lá. Ah, eu fui numa festa, eu fui no churrasco, estou aqui no churrasco, estou aqui não sei o quê. Aí a pessoa, como Pedro disse para ele, cara, você não tem que dizer nada. Irmão, ninguém aqui no ministério, eu sou um pastor assim, bem tranquilo, mas bem tranquilo mesmo. Se não quer vir, não vem. Não quer vir, não vem. Quer vir, vem. Quer ficar o mês inteiro sem vir, não vem. Quer sumir, trocar, vou para lá, não sei aonde, ou vai lá um pouco, vem um pouco aqui. O problema não é meu, irmão. Já se foi o tempo em que, como pastor, eu tive que estar controlando os irmãos, quem vem, quem não vem, quem dá dízimo, quem não dá dízimo, porque tem que ver daí para excluir lá da escala, não vai cantar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, porque não contribui. Irmãos, essas coisas, como dizia aquele personagem, não me pertence mais. Então eu não me estresso. Eu noto, eu observo a ausência de alguém, mas eu não vou chegar de noite ou no outro dia e perguntar: ô fulano, você não vem, você não deu dízimo esse mês. Entende? Não é essa a minha função. Não é essa a minha função. Agora, se a pessoa, eu não pergunto, aí a pessoa me diz assim: eu estava trabalhando, a pessoa já vem se explicando. Eu estava isso, eu estava ocupado, amém, eu estava ocupado, amém, glória a Deus. Fique na sua ocupação, cumpra a sua tarefa e tal. Mas o problema é que às vezes a pessoa me diz uma coisa, e aí depois a gente olha lá no Face, a pessoa está mentindo. Às vezes na mesma semana, eu estava lá em tal lugar e encontrei o fulano lá. Aí a pessoa mente descaradamente, a pessoa mente por decisão. Ou porque ela pensa que eu, como pastor, eu tenho que controlar a vida dela. Eu não tenho que controlar a vida de ninguém, irmão, vou dizer bem franco. Eu não controlo nem a vida da minha esposa. Se ela quer cortar o cabelo, rapar a cabeça, ela rapa, o problema é dela. Se ela quer usar saia comprida ou curta, ela usa. Se ela, entende? Se ela quiser ficar dormindo o dia inteiro, ela dorme, o problema é dela, a vida é dela. Entende? Eu não fico cuidando da vida dela, eu não fico me metendo na vida dela. Se ela quer pintar cabelo de preto, vermelho, branco, de qualquer cor, isso é o problema dela. Eu sou marido, vou dizer amém. Se ela me perguntar: amor, eu quero cortar o cabelo, corte. Não quero mais cortar, não corte. Eu vou usar tal roupa, use. Eu vou usar aquela outra agora, use aquela outra então. Eu não vou me meter, irmãos, eu não me meto na vida dela, da minha esposa. Eu vou me meter na sua vida. Eu vou querer dar palpite o que você faz ou deixa de fazer. Agora, o que você tem que fazer como cristão maduro é não mentir deliberadamente. É não mentir. Porque aí Pedro está dizendo: você está mentindo é para Deus. Eu não quero dizer que eu sou um cara. Quem está dizendo é Pedro. Quando você deliberadamente mente, seja para se livrar de uma situação, seja para qualquer coisa, você mentir, irmão. Porque a palavra diz assim: tem coisas que não fazem parte da nossa vida cristã, irmão. Entende? Tem coisas que não fazem parte da nossa vida cristã. Então, se você tem um hábito de mentir, vai orar, irmão, vai se converter, para com isso. Não mente. Se ninguém te perguntar, você não diz. Houve um tempo, querido, vou dizer para você, houve um tempo em que a gente tinha o hábito de tudo dar uma satisfação. Aí alguém olhava: o pastor está com uma calça diferente. Aí se a pessoa fizia um comentário da minha calça diferente, eu tinha que dizer: não, eu ganhei, eu comprei, tinha que se explicar. Irmão, se eu aparecer aqui de bermuda e você falar que eu estou de bermuda, amém, estou de bermuda, qual é o problema? A vida é minha. Se eu quiser vir de bermuda ou não quiser, eu só não venho porque tem mosquito aqui, porque senão vim de bermuda. Eu não tenho coragem de vir de bermuda com meus meninos aí. Os mosquitos ficam charqueando aí. Entende? Mas eu não dou satisfação para ninguém. Para minha esposa eu dou. Olha, eu vou sair agora, vou fazer isso, fazer aquilo, para ela eu dou satisfação. Eu vou chegar talvez tal hora. Mas mesmo assim, eu vou sair daqui agora, vou resolver tal coisa, tal. Eu dou satisfação para ela. Porque eu sou casado, eu sou solteiro. Amém? Agora, se alguém me perguntar qualquer coisa, ninguém tem nada a ver. Eu trabalho, eu pago minhas contas. Ninguém paga minhas contas. Quem paga minhas contas sou eu. Escola e trabalho. Não tem nada a ver com isso.
Se a Miriam troca de carro, todo mundo diz, amém, glória a Deus. Se eu trocar de carro, alguém vai dizer, não tirou dinheiro. Se o Elcio levar a Renata numa pizzaria, todo mundo vai dizer, que legal. Se eu levar a pastora na pizzaria, não tirou dinheiro. Você entende que algumas coisas são estranhas? Né? Se alguém vai na praia, que pensa, irmão. Se eu vou na praia, você sabe como é que é? Se eu vou, como assim o pastor está na praia? Pode isso? Pode isso? Esses dias que eu estava preparando para descer lá para Porto Alegre, alguém disse assim, pastor, quem sabe vocês ficam mais tempo? Vocês têm direito a tirar férias. Eu disse, direito eu tenho, mas não tenho dinheiro para isso. Não tenho dinheiro para isso. Eu gostaria de ir, resolver minhas questões de família lá e tal, depois pegar minha família e ir para a praia. Tem cunhada que mora na praia, meu pai tem casa na praia, mas a situação não me impede disso. Mas se eu tivesse ido para a praia e ficar 15 dias lá, é capaz de acontecer que nem Moisés, voltar e o povo está tudo perdido. Agora vocês vão rir, né? Capaz de acontecer que nem Moisés. Moisés foi por um monte por 40 dias, quando voltou a coisa estava feia. Eu vou ficar 15 dias fora, ninguém aqui. Agora vocês vão gostar, né? Agora é hora que você dizer, não, pastor, capaz, a gente é tudo maduro, a gente não vai. Você pode ficar um mês fora, que a gente fica aqui firme. Eu fico um mês fora, os irmãos só me julgam. Enfim, a questão de Safira e Ananias foi humanidade? Não. Eles estavam sendo, eles estavam endemoniados, Pedro tinha que expulsar o demônio? Não. É uma questão de natureza, é uma questão de decisão. E eles são crentes convertidos, atuantes na igreja. Amém? Para encerrar, 1 Coríntios 10, 12 e 13. Olha só, presta atenção. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 13. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. O que nós aprendemos aqui, querido? Você está de pé? Amém, glória a Deus. Mas cuide para não cair. Qualquer um de nós pode entrar em depressão. Qualquer um de nós pode amanhã estar com depressão. Qualquer um de nós pode amanhã cair em adultério. Qualquer um de nós pode amanhã chegar aqui no domingo e mentir descarado para alguém. Então Paulo diz assim: você está de pé, irmão, fique firme no Senhor, glorifique ao Senhor, esteja atento, cuidado com aquilo que te tenta, porque você não vai ser tentado por outra coisa senão por aquilo que está dentro do teu coração. Você está entendendo? Se acontecesse de uma mulher dar mole para mim, aí você já está dizendo, você está dizendo para o diabo: se você não está olhando no meu caminho, vai acontecer tal coisa. Você está entendendo? Então, Paulo diz assim: você é tentado naquilo que você cobiça, é aquilo que está, não é o diabo, querido. Então, se você está de pé, cuide para não cair. Ore, se vigie e ore. Não se ponha em situação de risco, de perigo, de pecado. Não se ponha numa situação de risco. Não fique ocioso, querido. Não tem o que fazer, vem aqui em casa. Olha, tem grão para cortar, tem parte para limpar, tem lenha para rachar, tem roupa para lavar. Roupa para você. Lavou tudo já, pastor? Eu arrumo serviço para você, tem um monte de vidro para lavar. Se você não tem o que fazer, irmão, não fique em casa maquinando. Quem é que eu vou cantar? Você está entendendo? Eu arrumo serviço para você não ficar ocioso. Vem para cá. Eu vou arrumar serviço para você. Agora, se vigie e se cuide, irmão. Entende? Se cuide. Irmãos, foi um tempo que eu nunca dava carona para ninguém. Eu hoje dou carona, mas dependendo da mulher que eu vejo sozinho na rua, eu não dou carona.
pode ser conhecido. Você está entendendo? Eu não me importo se eu encontrar a menina na rua, eu estou cantando para ela. Se eu encontrar uma das meninas aqui da igreja, eu estou cantando, não tem problema nenhum. Agora, se for alguma outra que é conhecida e tal, e eu não sinto assim muita segurança, o que é, pastor? A mulher vai agarrar? Não, mas eu não vou dar lugar. Para que eu vou me colocar numa situação, irmão? Você está entendendo? Você está entendendo? Colossenses 3,5. Eu falo que eu vou terminar e não termino, né? Mas é só para você ficar empolgado. Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É da natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva. Paixão lasciva. O que é paixão lasciva? É um desejo descontrolado. Vai orar, meu filho. Vai tomar um banho, meu filho. Vai se converter. Mas agora eu estou descobrindo amor. Vai tomar vergonha na cara. É isso que Paulo está dizendo. Isso é da natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É por essas coisas que Deus tem que disciplinar os seus filhos. Eu até ia falar, não vou falar hoje, mas acho que domingo que vem eu vou falar por que Deus não disciplina alguns. A gente vê na igreja e diz assim: pô, tão certinho, que Deus me dá sempre. E aí tem alguns que fazem de tudo e que ele não faz nada. Semana que vem eu falo sobre isso. Ora, nessas mesmas coisas andassem vós também. Irmãos, antes de se converter, você podia ser o maior mentiroso da cidade. Mas agora não faz parte da sua vida, entendeu? No outro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, boca suja. Tem uns aqui que abre a boca, parece, sabe aquela pessoa que só fala bobagem, e só fala, como diz o gaúcho, bagaceirice, assim, você. Linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, na lista de Paulo. Uma vez que vos despistes do velho homem, com seus efeitos, com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem que o criou. Então Paulo está dizendo, para algumas situações, irmãos, a gente tem que repreender o demônio. Para outras situações a gente tem que entender que é a humanidade da pessoa. Mas para a grande maioria, a gente tem que dizer: irmão, vai se arrepender. Irmão, vai confessar, conserta. A palavra diz que o arrependimento cobre multidão de pecados. Então, houve um tempo que quando se pregava a verdade, as pessoas, elas se arrependiam. Hoje, quando você fala a verdade, as pessoas mudam de igreja. Todo dia de manhã eu mando um bom dia para uma galera assim. Você recebe lá. Eu sei que tem gente que diz assim: pô, mas de novo, pastor, não se fraga. Gente que é meu amigo no Face, irmão, que é meu amigo do lado, que sofre. Porque todo dia eu mando um bom dia. A pessoa pode vir a semana inteira e ela não me responde, mas eu não estou nem aí, todo dia eu mando lá. E aí teve um dia que eu mandei: na Bíblia está alguma coisa que os homens temem, que mais temem a verdade. Aí uma pessoa me chamou, não se aguentou, me chamou. Eu gosto, então tá, me chamou para abrir. Pastor, o senhor não acha? Eu sei que o senhor gosta de pregar a verdade, mas o senhor sabe, pastor, que às vezes algumas pessoas, tudo que elas têm é uma mentira. Olha só para onde essa pessoa chegou, é uma mentira. Se o senhor dizer a verdade para essa pessoa, pastor, essa pessoa vai se desapontar, vai acabar se desviando. Aí eu disse assim: você quer que eu continue deixando essa pessoa na mentira, que eu não fale para ela a verdade, ou que eu atraia as pessoas para a igreja pela mentira e as mantenha na igreja pela mentira? Aí a pessoa não quis me responder. A pessoa não quis me responder. Aí, se você recebe lá no meu bom dia, você se incomoda com isso, só você chegar e dizer: pastor, por favor, não me mande mais. Aí eu não mando.
Mas se não, irmão, todo dia de manhã eu vou estar lá. Eu me acordo 6h30 da manhã. Abro meus olhinhos, me sinto um pouco. E aí eu vou lá olhar, vou dar um bom dia para a galera. Um monte de gente. Aí eu escolho lá um texto bem suave. Uma coisa bem suave. E coloco lá. Bom dia! Para todo mundo. Aí uns respondem, outros vê, não respondem, enfim. Mas eu não me incomodo que não respondam. O que eu quero é que a pessoa seja de manhã, antes dela sair de casa, ela seja ativada assim, sabe? A palavra vem e confronte. A palavra vem e alinhe o coração dela. Porque às vezes tudo que a pessoa precisa é ouvir uma verdade. Se for uma questão humana, eu vou entender a humanidade dela. Se for uma questão de demônio, eu vou saber botar a mão na cabeça e repreender o demônio. Agora, se for sem vergonha, irmão, eu vou chamar e vou dizer. Eu vou falar. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho. Esse dia um pastor disse assim: Jesus entregou para Pedro a igreja. Sobre Pedro a igreja foi edificada. Ele botou no Face isso. E eu olhei, sabe? Voltei lá. Pastor, o senhor não me leva a mão. Jesus não edificou a igreja sobre Pedro, pastor. Jesus edificou a igreja sobre Cristo. A pedra sobre a qual a igreja foi edificada é Cristo, não é Pedro. Não, mas é o que as pessoas dizem. Não, é o que o Senhor afirmou. O Senhor é pastor. E o Senhor tem pessoas que me seguem. O Senhor está dizendo uma heresia, pastor. Não, pastor, isso é heresia sim. O Senhor não leva a mal. Isso é heresia. Sabe o que o Senhor tem que fazer? O Senhor tem que apagar isso. Porque era um vídeo, ele foi em Israel, ele gravou esse vídeo em Israel. E aí ele publicou depois que chegou aqui. E sabe o que o Senhor tem que fazer, pastor? Ou o senhor tira o áudio e põe o texto certo, ou o senhor apaga essa publicação. Isso está errado. Sabe o que ele fez? Quem chuta? Ele me excluiu. Ele me excluiu. Passou um tempão. Eu disse, mas cadê? Eu não vi mais a publicação do fulano. Fui olhar, ele me excluiu. E me bloqueou. Isso não é um incomodado. Entende? Mas se um dia ele chegar diante de Jesus, Jesus vai dizer: pô, o Fernando te falou, cara. Desde quando a igreja foi edificada sobre Pedro, foi sobre Cristo, pô. Está errado, isso é heresia. Amém? Você sabe identificar o que é humanidade, o que é demônio e o que é natureza adâmica. Vamos ficar de pé e vamos orar.